tema central, a questão central do filme tinha a ver com uma questão, um problema, não sei como dizer, uma coisa que permeia uma grande parte da atividade de criação artística, que é discutir a relação entre o artista e o modelo. Que foi uma discussão não feita de fora, não por crítico, não por quem vê o filme, mas por quem faz a obra. Eu pensei em falar especificamente sobre a montagem, que é a parte que eu coloco. E eu imagino que aqui tem muitos futuros ou até presentes montadores. Esse filme, o Coutinho não contou, né? Ele filmou, assistiu o material, fez marcações. A gente começou uma conversa no telefone sobre o que ele estava assistindo o material em casa. Quando ele morreu, eu tinha visto 10 personagens dos 30. E aí, depois ele morreu, eu conversei com o João, a gente achou que devia fazer o filme logo, porque talvez a gente não conseguisse nem se aproximar de novo do material, e porque a gente tinha uma urgência de que esse filme fosse feito interno, né? Então ele assistiu, eu assisti, a gente começou a trabalhar, eu comecei a montar, acreditando que com a experiência que eu tinha e com a vivência que eu tinha com ele, eu era capaz de fazer um filme por ele, para ele, através dele. A gente brincava, chamava isso de uma psicografia, como se o meu conhecimento bastasse para eu fazer o filme no lugar dele. A gente montou o filme inteiro, até o fim, fez um filme inteiro, e de repente começamos a sentir um incômodo muito grande de que esse filme, no fundo, não era do Coutinho mais. Ele era um filme que passou a pertencer, infelizmente, contra a nossa vontade, passou a pertencer a mim e ao João. E que não tinha como fugir dessa autoria, dessa coautoria, desse compartilhamento dessa autoria. Então a gente pensou, como que a gente vai transformar esse filme, entre aspas, do Coutinho, em algo que seja mais fiel ainda ao Coutinho, né, do que um filme que a gente imagina que ele faria, mas ele não estava aqui, a gente não sabe se ele faria isso. Provavelmente faria, mas não fez. Então, a gente resolveu incluir o processo do filme dentro da montagem. E a gente acreditou que isso seria mais fiel ao Coutinho, mais coutinhiano, do que fazer um filme do próprio Coutinho, né? Então a gente, de uma certa forma, se apoderou daquele material para fazer um filme que seria de uma análise nossa. Então, eu reassisti todo o material bruto de novo, foi todo um processo do zero, como se fosse um novo filme, procurando essa relação dele com a equipe, essa relação dele com a situação da filmagem em geral. E também com a situação que ele estava vivendo durante a filmagem, né? Que acabou dando naquela conversa inicial. Depois, se vocês quiserem fazer mais perguntas sobre aquela conversa, vocês podem ter alguma curiosidade. E eu propus para o João que a gente fizesse um crédito inicial que desse conta dessa autoria, né? Então, o crédito inicial, nos filmes do Coutinho, nenhum deles tem o nome de ninguém no início da equipe, aqueles créditos, nem o dele, nem mesmo dele, em qualquer outro filme. Mas nesse filme, eu propus que a gente escrevesse a situação. Eu propus que a gente transformasse o crédito do filme como um recurso narrativo também. Então é um filme que logo no início tem o título, dirigido por Coutinho, montado por Jordana, terminado por João. A palavra usada inicialmente foi finalizado, só que finalizado em cinema significa fazer coisas técnicas de som, de imagem, a gente não achou adequado e achou que essa palavra simples, terminado, era a mais próxima do que o João estava fazendo no trabalho. Então, o título, ele dá conta do processo exterior ao filme, que inclui
via a morte do Coutinho. E a minha conversa dava conta do processo que o Coutinho mesmo estava vivendo durante o filme. Então eram dois processos juntos que a gente inseriu no filme. Então eu procurei nessa nova pesquisa do material outras coisas, né, que não é só o que as pessoas estavam falando, as histórias que elas estavam contando, que era como o Coutinho se colocava ali naquelas questões. E acabou dando um copião que era muito bonito, mas era muito cheio de fetiche. Tinha todas as gracinhas do Coutinho, todas as maluquices dele, e a gente foi secando isso, porque a ideia não era fazer um making-off dentro do filme, era pegar o que tinha de Coutinho naquele encontro mesmo, né? E não umas brincadeirinhas. E aí o filme ficou assim, seco, mas com essa... como se tivessem várias frestas, né, saindo do próprio Coutinho. O Coutinho não tinha pedido nem para transcrever, porque o Coutinho, tudo que era falado no filme era transcrito para o papel, para ele poder trabalhar no papel. Ele trabalhava muito no papel. E essa menina, ele não tinha pedido nem para transcrever, nem a minha conversa com ele inicial, que dura no material bruto 68 minutos. Então ele provavelmente não contava de usar aquilo, né? E a gente resolveu incluir aquilo, porque inclusive existia um desejo de no futuro pensar nesse filme que ele queria, ao final de contas, fazer. E se deixou o cenário montado durante um tempo, e ele fala no filme no início, eu não posso parar, eu comecei, eu tenho que ir até o fim, eu tenho um compromisso com o governo do Estado, né? Então ele sabia que ele não podia parar, mas que não impedia dele depois fazer outra. Então isso ficou em suspenso até ele morrer, aí depois o cenário foi desmontado, né? E a menina foi uma combinação que a gente fez durante o processo, de que a gente faria no final do último dia uma entrevista com crianças, para ele ter certeza de que ele estava, isso que ele estava tão fantasiando, que seria tão legal, que seria um encontro com as crianças, que seria legal mesmo. E aí a gente resolveu incluir, desde o momento que ele morreu, a gente combinou que iria incluir essa cena final. Mas a cena inicial não, ela veio nessa segunda montagem desse segundo filme, né? Eu acho que eu deixo... Vou te fazer umas perguntas completamente imbecis, entende? Eu sou como se fosse um marciano ou um menino de 4 anos de idade. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Ah, tudo. Tudo bem. Não, eu nunca sei se eu devo cumprimentar ou não também, mas eu sou jovem no ofício. Ah. Eles me chamavam de feio, né? Era patinho feio, essas coisas. Não, tudo é cruel no bullying. Toda criança, toda a infância é um pouco cruel, né? Sempre cruel. Qual a atitude das meninas hoje? Elas vão em cima, vão matando qualquer um a grito. Não, diz como é que mata grito, não sei. Não acharia justo chamar ela de tia, ela sendo companheira da minha mãe. Que nem se fosse a mulher do meu pai. Eu não chamo a mulher do meu pai de... Então, direitos iguais. No Enem eu não vou entrar na cota de negros. Não tem cota de branco. Eu vou estar sendo diferente. Ah, é? Ele tá aí. Ele tá aí? É mesmo? Uhum. E como é que ele é? Ele é bonito. Tudo que for eterno provoca insanidade. Mas depois da insanidade, como dizem, depois do caos, vem paraíso. É possível. Uhum. É por isso que não dá para rejeitar nada, nem aceitar inteiramente tudo. É um mistério, não é não? Uhum.